Olá, meu caro aluno, minha cara aluna, seja bem-vindo e bem-vinda à nossa aula de ensino religioso. Sou o professor Yuri Lima e vou te acompanhar na aula da quinta etapa do EJA, do ensino fundamental, com o tema Eu e o Outro e a Convivência. Então, sinta-se mais do que nunca convidado a explorar bem esse tema, né? Sinta-se acolhido. Ao longo dessa aula, você pode participar do nosso chat, no aplicativo Aula em Casa, e quero a tua participação. Pode colocar a sua dúvida, o seu lugar de onde você está interagindo conosco e, acima de tudo, sinta-se acolhido para vislumbrarmos esse tema. E esse tema vai ter vários momentos, várias nuances, né? A primeira parte nós vamos vislumbrar o conceito de convivência humana, por que a gente precisa conviver. E no segundo momento nós vamos ver os nossos grupos sociais, a maneira como a gente convive, que a gente vive em sociedade. Então, quero te convidar a olharmos com carinho para a aula de hoje. Bem, primeira coisa que a gente tem que entender é que a convivência humana é a ação de conviver, de viver em companhia do outro ou outros. E aqui eu quero te convidar a olhar duas palavrinhas com muito carinho aqui, né? Primeira palavra, conviver. Nós vivemos em companhia do outro, né? Com o outro. E a segunda palavrinha, que eu acho que é importante de nós olharmos com muito carinho na aula de hoje, é que nós fazemos parte, nós estamos em companhia. Ninguém é uma ilha. E aqui eu quero te convidar a pensar na palavra companhia. A palavra companhia do latim significa partilhar o pão. Companis, companhia, partilhar o pão. Então, conviver, no fundo, é partilhar com o outro, da companhia do outro, na vivência com o outro. Então, essa ação de conviver com o outro, de partilhar do pão do dia a dia do outro, é a primeira ideia que a gente tem que pensar em relação à ideia de convivência. Ok? E aqui eu quero te convidar também a outras reflexões. A convivência humana, no seu sentido lato, trata-se de um conceito relacionado com a coexistência pacífica e harmoniosa de grupos humanos em um mesmo espaço, né? Então, em um mesmo espaço, nós somos convidados a exercitarmos a coexistência. Mas não é uma coexistência qualquer, não é de qualquer jeito. Uma coexistência que prima pelo pacifismo, por estar com o outro, mas de maneira pacífica, mas também de maneira harmoniosa. E essa convivência sempre vai ser uma convivência de partilha de um mesmo espaço. Então, é importante nós pensarmos nessa ideia. Quando nós convivemos com o outro, nós devemos primar pela dimensão de conviver harmoniosamente com outras pessoas diferentes de mim, em grupos humanos que às vezes são distintos, mas que partilham do mesmo espaço, né? Esse desenho aqui da Terra, nós vemos aqui uma diferença enorme entre as pessoas que habitam o planeta Terra, né? E na convivência, no estar junto, no partilhar juntos, partilhamos dessa grande planeta que é a nossa casa comum, que é o planeta Terra, né? Outra ideia que é muito interessante é que a convivência humana ela deve primar por dois grandes valores. O primeiro valor, que é o respeito, né? E o segundo valor, que é primordial também, é a dimensão da solidariedade. Você que está hoje na aula do quinta etapa do EJA. Você, quando voltar para as aulas presenciais,
no ambiente escolar, duas coisas são necessárias na convivência no seu ambiente escolar. A dimensão do respeito, o outro precisa ser respeitado do jeito que ele é, da maneira como ele é, e você também precisa ser respeitado com tudo que você carrega. Cada um de nós somos pessoas únicas, irrepetíveis, especiais. E precisamos ser respeitados por termos tantas qualidades. Na nossa diferença entre nós nos compreendemos como parte dessa grande família humana. Por outro lado, além do respeito que nós temos que ter com todas as pessoas que estão ao nosso redor, precisamos exercitar a solidariedade. E solidariedade é muito bonita quando bem exercitada. A solidariedade é aquela dimensão do ser humano que ele se sensibiliza, que ele se coloca no lugar do outro, que ele realmente tem empatia. E por se colocar no lugar do outro, por ter empatia, em situações complicadas, ele se coloca como uma pessoa solidária. Quero dar um exemplo muito simples, muito tocante. Foi o grande exemplo de solidariedade que nós tivemos ao longo desse momento tão dramático da pandemia no início desse ano. Você, minha cara amiga, meu caro amigo, com certeza conviveu e visualizou de perto momentos bem difíceis em relação à questão da pandemia. Estamos vivendo no Brasil hoje um momento muito dramático. E diante de tanta dor, tanto drama, a solidariedade é a chave que nos faz com que consigamos conviver de maneira mais harmoniosa. Tudo bem? Agora, a gente tem que pensar que a convivência humana, de qualquer forma, pode ser difícil também, né? Existem obstáculos, existem barreiras, devido a diferenças de todo tipo, né? Diferenças sociais, né? Digamos, às vezes nós vemos muita dificuldade de pessoas de classes sociais diferentes viverem entre elas, né? Pessoas pobres conviverem com pessoas ricas, ou pessoas de classe média conviver com pessoas marginalizadas no mesmo ambiente, partilhando o mesmo ambiente. Diferenças culturais, né? E aqui a gente vai ver situações de culturas diferentes que muitas das vezes as pessoas não se compreendem, né? No nosso próprio país nós temos diferenças culturais e às vezes existem certas incompreensões, né? A gente que é aqui do norte, muitas das vezes é discriminado lá no sul, né? Por causa da nossa cor da pele, ou por causa das nossas origens indígenas, caboclas, ribeirinhos, que deveríamos e devemos ter muito orgulho, né? Mas também diferenças econômicas que podem existir. E essas diferenças, elas muitas das vezes, em vez de fazer com que as pessoas convivam harmoniosamente, elas distanciam as pessoas. E o nosso desafio hoje, de mim, de você, de cada um de nós, é superar esses momentos de desrespeito, esses momentos de diferença, que não beneficiam em nada a convivência humana. Dessa grande família, dessa grande casa comum que é a família humana. Esse é um desafio, é um obstáculo que a convivência humana ela encontra diante das diferenças entre os grupos sociais, entre os seres humanos. Vai anotando aí. Nós vamos precisar dessas reflexões na nossa atividade interativa. Todo homem, todo ser humano nasce como membro de um pequeno grupo que é a família, né? A família, né, é a célula
mater. Isso é uma expressão muito cara à sociologia, que a família é a célula mãe da sociedade. Você, eu, cada um de nós participamos da família. Posteriormente, esse passa a pertencer a outros grupos, como da amizade, da vizinhança, da escola, da igreja, da cidade, dos grupos profissionais. O ser humano é um ser social. Desde que nascemos, somos destinados a sermos seres sociais. Ninguém deve ser uma ilha, essa é a grande verdade. Os grupos sociais é uma reunião de duas ou mais pessoas que interagem umas com as outras e por isso são capazes de ação conjunta, visando atingir um objetivo comum. E isso se personifica, isso se concretiza, da seguinte maneira: nós temos os principais grupos sociais, isso é muito presente. O grupo social familiar, que é a família, o grupo vicinal, que é a vizinhança, o grupo educativo, que é a escola, o grupo religioso, que se organiza a partir da fé, que é a igreja, ou as igrejas, as religiões, o grupo de lazer, que são os clubes. Então, todos nós, de certa forma, nos organizamos em grupos sociais. Certamente você convive com um desses grupos ou mais de um grupo. E como que nós podemos pensar isso aqui? Pensamos do seguinte, que as características de um grupo social devem primar pela pluralidade de indivíduos, há sempre mais de um indivíduo no grupo, a ideia de coletivismo, E, além disso, a interação social, os indivíduos comunicam-se uns com os outros. Então, dois elementos que são imprescindíveis para pensar o grupo social é a pluralidade de indivíduos, e a interação social. Todas as pessoas interagem umas com as outras. E aqui a gente pode classificar esses grupos sociais da seguinte maneira: os grupos primários, que consistem em grupos pequenos com relações pessoais diretas, como a família, os vizinhos, Esse seria o grupo primário, Então, quando a gente parar para pensar relações diretas, com quem a gente tem mais relação direta? Os grupos primários, família, vizinho. Tem os grupos secundários, são grupos grandes cujas relações são apenas formais, como as igrejas, grandes empresas. Seria um exemplo de grupo secundário. E também temos os grupos intermediários. Apresenta as duas formas de contato, tanto primário quanto secundário. Por exemplo, na escola. A escola é um exemplo de grupo intermediário. Pensa comigo, na escola você tem relações bem formais, entre alunos, professores, profissionais, mas também você tem relações bem íntimas, bem próximas, como a relação que muitas das vezes a gente tem de proximidade com professores, com os amigos. E aqui, gente, eu quero te lançar, diante de toda essa reflexão que nós tivemos hoje, quero te lançar alguns desafios. Nossa DLI de hoje, Eu vou falar e em cima disso você vai comentar, você vai responder a nossa DLI, que são essas questões agora. Bem, você pode responder lá no nosso chat essas questões, vai ficar aí passando por alguns minutinhos. Eu quero que você responda com muita sinceridade as nossas questões da nossa DLI de hoje. Questão 1. O que quer dizer a frase na imagem? Ninguém é uma ilha. Comente. Vamos lá para o próximo tópico? Letra B. Dê exemplos de ações que auxiliam na convivência mais harmoniosa, lá na família, na escola, na igreja.
né? Então você pode escrever o que seriam os exemplos, né? Questão 2, letra A. O que ajuda e o que atrapalha a convivência harmoniosa em um grupo social? Né? O que ajuda, às vezes, um grupo social a conviver bem, mas também o que atrapalha, muitas das vezes, a convivência dentro de um grupo. E, finalmente, a letra B, na questão 2, sobre a classificação dos grupos sociais, responda. A família está dentro de qual grupo social? Falamos há pouco, né? Por quê? A escola está dentro de qual grupo social? Por quê? Falamos há pouco. E a igreja está dentro de qual grupo social? Por quê? Comentamos há pouco, você pode resgatar, com certeza você vai conseguir responder muito bem, obrigado, essa DLI de hoje. Lá no chat, responda, se arrisque, faça bonito. Vamos juntos, fazermos juntos a nossa DLI de hoje.
Então, que bom que você teve esse tempo para visualizar as questões, para pensar acerca das respostas, né? Queremos, assim, dar nossas saudações ao Raimundo Dorval, ao Josué Tavares, ao Damião Firmino, que está conosco, né? Então, sejam bem-vindos e bem-vindas. Estão interagindo no nosso chat, inclusive já estão até respondendo, né? Na questão número 1, o Damião colocou uma tentativa de resposta muito interessante, né? A imagem da ilha, segundo Damião, fala que nós não estamos sozinhos. Temos família, temos amigos, né? Então, esta imagem, claro, uma imagem muito significativa e muito cara a cada um de nós. Eu concordo plenamente com o Damião. Damião está de parabéns, né, pela sua resposta. Realmente, a imagem da ilha denota isso. Ninguém foi feito para ser uma ilha. Temos amigos, temos família, temos escola, né, temos a comunidade da igreja, das nossas igrejas, né, temos muitos grupos que nós convivemos, inclusive ainda mais hoje, nesse tempo na internet, nós temos muitos grupos, muitas redes sociais que nos possibilitam a interação com pessoas do mundo inteiro. Então, você está certíssimo, parabéns pela sua resposta, viu, Damião Firmino, e eu acho que é por aí. Vamos lá, então, a letra A foi isso, né? Agora, a letra B, vamos lá, letra B. Ok. Dê exemplos de ações que auxiliam uma convivência mais harmoniosa. E aqui essas ações seriam o quê? Na família, na escola e na igreja, né? E aqui eu vou dar alguns exemplos que são coisas que estão rondando aqui no nosso chat. Na família, de repente você pode estar ajudando nas tarefas domésticas, né? No trato com os familiares, com os parentes. Então, é um exemplo que você pode usar quando se fala de ações práticas para ter uma convivência mais harmoniosa. Na escola, nós temos que pensar o seguinte: tudo que você puder somar no dia a dia da escola será bem-vindo. Por exemplo, fazer as tarefas, assistir a aula, respeitar o colega de sala. Todas essas atitudes, o respeito ao professor, né, também são atitudes, são ações que podem auxiliar na boa convivência harmoniosa na escola. Na igreja, que exemplos que a gente poderia elencar, né? Na igreja, você pode ajudar nas tarefas de solidariedade da igreja, de respeito pelos mais antigos, sempre se colocar numa atitude de escuta, de compreensão, de acolhida. São exemplos que a gente pode colocar como ações que podem auxiliar bem a convivência mais harmoniosa. Agora, na segunda questão, o que ajuda e o que atrapalha a convivência harmoniosa em um grupo social, né? E a resposta, né? Então, o Damião Firmino, ele falou assim, não, ele já está falando de uma outra situação, mas a resposta para essa questão seria o quê? O que ajuda muito numa convivência? O respeito. O que não ajuda numa convivência harmoniosa entre as pessoas no grupo social? O de respeito. Né? Quando você respeita bem as pessoas, você convive bem, acolhe bem, com certeza absoluta você vai se dar bem em qualquer lugar que você esteja. Quando você não respeita, quando você desrespeita, discrimina outra pessoa, é claro que isso vai atrapalhar na convivência harmoniosa naquele determinado grupo social.
Nosso último item é bem interessante, né? Nós fale sobre a classificação dos grupos sociais e responda, né? Aí o Damião Firmino, ele falou, olha, a família está dentro do grupo social familiar. Por quê? Porque prima pela questão familiar, né? Não, mas aí no caso seria o seguinte, tá na convivência familiar, mas a família seria as relações primárias, né? Por quê? Porque são relações mais próximas, que as pessoas estão muito mais próximas uma com as outras, mais íntimas. A escola seria o grupo social intermediário, né? Pode passar, por favor? Esse foi o gabarito da primeira questão. Vamos... Ok. Acho que para ficar bem legal, né? O grupo primário seria da família, né? O primeiro grupo de convivência humana. A escola já seria do grupo intermediário, porque apresenta o contato primário entre o contato primário e secundário. E o terceiro seria a igreja, né? Porque é um grupo grande, mas que prima pelas relações formais, né? Então, gente, muito agradecido pela sua participação hoje. Sinta-se sempre acolhido e acolhida em nossas aulas. E qualquer eventual dúvida, você pode entrar em contato conosco aqui do Centro de Mídia, aqui do Semeando Aula em Casa. Então, muito obrigado a todos e tenhamos uma ótima noite. A sua aula continua no próximo vídeo.